E aí você vai entender que o lunário ele surge num cenário em que a Europa está saindo da Era das Trevas, está saindo daquela era medieval, entrando no Renascimento. Tem um espaço grande de tempo ali, mas é quando o homem está conseguindo ter acesso ao saber, a humanidade está conseguindo ter um acesso maior ao saber, e deixando de entender que qualquer tipo de conhecimento não é bruxaria, não é satanismo, não é algo que faz mal às pessoas. E o lunário tem muito disso, de ser um conselheiro, é um livreto que a ideia era que ele fosse um conselheiro das pessoas, para dizer como plantar, para dizer o que os astros vão falar para eles, o que a posição dos planetas vai fazer. Primeiro eu tive que entender essa loucura. Um livro que tem vida de papa, vida de santo, tem banho, defumação, tem você bota um negócio no ouvido para tirar o bicho do corpo dos outros. Aí posição de Saturno no dia tal faz isso para tua vida. Aí Era como se fosse uma mini enciclopédia, né? é um Google. O Guia do Escoteiro Mirim, lembra? É um maluco. Essas coisas entregam idade. Aí Referência de... Opa! Aí- Referência de quem viu ET no cinema, né? Total, total. Aí você primeiro você se pega assim, eu me peguei desesperado, porque era muita coisa. Meu Deus, como é que eu vou compilar isso tudo? Aí eu mandei uma mensagem pro Mauro, falei assim, cara, você tá doido, é muita coisa. É muita coisa. Aí eu encontrei uma versão do Lunário, que é um português muito arcaico. Mas onde você conseguiu ter acesso ao... Então, Um vamos... livro de 1590. exatamente. Aí a gente vai assim, digita no Google assim, Lunário Perpétuo. Aí livro, venda, R$600. Aí eu, Estante virtual. meu Deus, que maravilha, não tem. Vamos procurar um PDF para ver se alguém digitalizou uma versão do Lunário. Aí eu achei uma versão digitalizada do Lunário disponível na internet, baixei, comecei a ler. Fui lendo, fui separando, lendo, vi as informações que se repetiam, para primeiro entender o que era o livreto, o que ele tinha ali dentro. E nesse meio tempo, o Mauro já tinha visto o espetáculo, a gente conseguiu acesso ao espetáculo do Antônio, que chama Lunário Perpétuo, né? Que aí também a gente começou a costurar a ideia de como também chegar ao Antônio. Mas foi tudo assim, muito junto, muito ao mesmo tempo. Quando a gente definiu muito do que a gente queria, foi partir para desenvolver o enredo. Aí voltamos para a alquimia. Mauro que é alquimia. Então a gente encontra na Europa um momento em que o saber pontualmente clareia a mente das pessoas. Deixa de ser algo que era considerado negativo para as pessoas, que saber era algo que tinha muito limite. A igreja dizia que você podia saber ou não aquilo que Era coisa para poucos. as pessoas não tinham acesso. E aí, quando eu volto para a alquimia, eu penso assim, bem, além do saber, eu acho que a gente pode costurar mais. Aí eu mando para o Mauro assim, posso costurar o saber popular? Posso costurar, em vez de a gente passear por Europa, só essa coisa do lunário, nessa vinda dele para o Brasil, em vez de a gente costurar, é um livrinho que na página tal fala isso, que no capítulo tal fala isso. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos costurar com o saber popular e com como esse livrinho influencia a vida das pessoas. É um jogral, né? Você vai meio que caixa de ressonância com o carnavalesco o tempo inteiro. Achei isso aqui, é legal? Pô, é legal, gostei desse caminho. Isso aí pode virar uma ala, pode virar um tripé, pode virar, enfim. E aí... E aí o Mauro falou assim, pô, legal, faz, vamos ver o que dá. E foi. Aí, no primeiro setor a gente faz essa da alquimia que eu já falei bastante, transporta o lunário para o Brasil, ali em meados do século XVIII, e fala sobre a gênese do saber popular brasileiro. O que o lunário encontra ao chegar para o Brasil? Ele atravessa um mar misterioso para falar da modulação das marés, de como as marés sobem e descem, porque o lunário também tem um apanhado gigantesco de influência da Lua sobre as marés. Então ele atravessa esse oceano, chega aqui na bagagem de lusitanos, de gente que era da corte, de gente que era esfarrapado, que vinha da região do Minho, e chega aqui no Brasil, dá de cara com os saberes populares e dos povos originários, encontra com os saberes africanos, e ele cai na mala dos caixeiros viajantes e vai chegar no sertão. Ele vai rodar os sertões do Brasil e vai chegar no Nordeste. E ao chegar no Nordeste, ele se depara com um movimento muito grande de uma seca muito intensa que o Nordeste vivia.
e que mais de 80 mil pessoas saem dos sertões, e, por exemplo, Fortaleza acho que recebe essas 80 mil pessoas. E é um número muito alto de retirantes. E nessa mudança toda que o livro começa a causar na vida das pessoas, é a busca pela chuva, nesse primeiro momento. Porque você está vendo as pessoas irem embora e não voltar. Porque eles estão fugindo da fome, estão fugindo da seca. Então eles procuravam, de alguma forma, entender como que eu vou achar chuva, como que eu vou achar uma forma de manter minha plantação, de manter o que eu tenho. Então os saberes do Lunário começam a influenciar. Ele se depara com esses saberes que aqui já estavam construindo o Brasil, e aí ele se depara com mais um monte de saber no sertão e começa a influenciar a vida das pessoas. Então eles começam a entender, as pessoas do Nordeste começam a entender que se você faz a leitura da natureza, do voo das abelhas, do movimento dos cupinzeiros, do movimento dos formigueiros, da florada da jurema, se no dia de São José chove ou não, você cria uma profética da chuva. Como até hoje é no Nordeste, né? O dia de São José, 17 de março, é definidor da colheita do milho. Então ele influencia a vida das pessoas a tal ponto de que, assim, ele ensina que se você começa a ler, a transportar essa leitura, e ele cria no sertão uma figura que é muito, muito comum e celebrada no Ceará, que é o profeta da chuva. Que é uma pessoa que viaja os sertões para poder prever o movimento da chuva. Prever se vai chover naquele ano, prever para as pessoas se a colheita vai ser próspera, e tudo olhando o movimento dos sinais da natureza. Então essa gênese toda, essa mistura, esse caldeirão, essa loucura toda de brasilidade que começa a efervescer com esse muito de saber, o Lunário ele vai transpassar ainda mais, porque ele vai parar em Juazeiro do Norte, ele vai parar em meio aos livros de um cara chamado Manuel Caboclo e Silva, já no século XX, ali por volta da década de 60, ele trabalhava numa folhetaria junto com os parceiros, mas deixa os parceiros e funda a sua própria folhetaria, que é a Casa dos Horóscopos. A gente sai da alquimia, a gente vai na gênese do saber popular, e agora a gente vai na Casa dos Horóscopos entender como é que o Lunário e toda a parte esotérica dele, mística e astrológica, vai começar a influenciar a vida das pessoas. E ele faz parte do arcabouço de saber do Manuel Caboclo, que ele começa a usar tudo que o Lunário tem de informação para compilar ele de novo de uma forma popular, que são os almanaques de cordel do sertão. Então ele funda a Casa dos Horóscopos, que é a folhataria dele, e começa a prever a vida das pessoas. Ele usa oniromancia, quiromancia, numerologia, astrologia. Ele faz uma série de previsões com tudo que tem no Lunário de informação, e ainda faz mais, transforma isso em cordel, transforma numa leitura popular, pega frases do Padre Cícero, insere nos almanaques dele, para que não seja visto como bruxaria. Olha só. Ele pensa como é que isso vai chegar nessas pessoas. E aí, o cara, a fama dele corre o sertão, ele começa a receber pessoas na Casa dos Horóscopos, principalmente os apaixonados e os casais, para poder prever se o casamento seria bom, se o namoro seria bom. E vira uma febre em Juazeiro do Norte. Eu achei isso tão incrível, da acessibilidade de um cara que está no sertão, está em Juazeiro, e fala assim, isso é legal, isso é maneiro, isso é saber, tem conhecimento, mas eu posso melhorar porque pode chegar em mais gente. Isso em 1960. 66, né? 66, exatamente. E ele vai de 66 a 96, só para quando ele morre. E no juízo do ano, que é esse almanaque que ele produz, ele fazia a previsão geral, porque assim, o Lunário tem a previsão geral, ele era previsão geral, prognóstico geral para as províncias, isso numa linguagem muito rebuscada para a Europa. Aí ele faz a previsão geral para o Nordeste, para o sertão. Aí ele faz com acróstico da palavra Nordeste, eu uso a previsão de 1970, na sinopse da Porto da Pedra, que diz que no sertão muita chuva vai vir e que o pobre passa precisão e o rico tem medo, porque não tem sinal de chuva.
Então, assim, é um cara que ele está muito à frente do seu tempo, de entender que as pessoas precisam entender mais popularmente aquele compilado de saber. E aí você acha assim, tá legal, ele fez isso tudo, o que ele faz mais? Aí o Lunário Perpétuo, ele já acha, não acha pouco. A gente vai falar de medicina popular, porque quando a medicina acadêmica demora a chegar nos interiores e nos sertões, é uma benzedeira, uma parteira, um rezador, é alguém que não tem formação acadêmica que acode as pessoas. E o Lunário tem uma série de informações que vai falar de banhos, de defumação, de reza, de oração, de vida de santo. Então, para tudo que atormenta o corpo espiritualmente ou materialmente, o que a gente chama dessa pestilência espiritual e carnal, a gente inaugura o setor seguinte, que vai falar sobre a cura do corpo e da alma, que é justamente essa medicina popular, onde está esse conhecimento popular dos rezadores, das benzedeiras, das parteiras, desses santos de altares, de relicários. Quem nunca tomou um chazinho, quem nunca tomou um passe. E era a forma de trazer também isso para o desfile, até aí imaginar assim, eu preciso de figuras simples, porque eu estou falando de saber popular. Então, por que não ir na benzedeira? Por que não ir no rezador também? Em vez de só falar assim, tem banho. Então, folha, banho, não. Eu vou buscar quem é que usa isso. Eu vou buscar essa figura. E a gente faz esse passeio por todo esse conhecimento da medicina popular, das ervas, das raízes, das sementes, dos santos. Tudo isso nesse setor. E vamos mais. Quero mais, preciso de mais. Aonde o Lunário vai mais? Aonde ele vai influenciar? Ele vai influenciar no movimento armorial de Ariano Suassuna. Ele vai transformar os folguedos nordestinos, ele vai dar ares de realeza aos folguedos nordestinos, porque o Ariano pega também uma série de livros ibéricos e o Lunário também está entre eles, para entender que esses saberes populares que também emergem do povo em forma de folguedo, o Bumba Meu Boi, o maracatu, o cavalo marinho, o reizado, tudo isso que se dança e o que se faz de arte no armorial também, eleva a figura do nordestino, dos vaqueiros do sertão, eleva a caetana, que é uma figura mítica do sertão para falar de morte. Então, assim, tudo isso, o Ariano, no movimento dele, dá esse ar de fidalguia. Então, o estandarte vai à frente porque ele é muito mais do que carnaval. A gente abre esse armorial da arte popular, que é o penúltimo setor do desfile da Porto da Pedra, transformando os vaqueiros do sertão em guardas do reino armorial. A gente apresenta o rei e a rainha desse cortejo e traz com eles no cortejo não só as pessoas, mas traz todas as manifestações artísticas que também deram vida à musicalidade do quinteto armorial, da orquestra armorial, que é onde a gente vai pensar o homenageado do último setor, que é o Antônio Nóbrega. O Ariano, nessas compilações dele, nessas criações dele, vai criar o Alto da Compadecida, a Pedra do Reino. Ele vai criar, junto com o Gilvan Samico, várias ilustrações. Tem muitos artistas envolvidos que a gente vai homenagear todos esses artistas armoriais com referências de música, de pintura, de arte, nesse penúltimo setor, porque o Lunário ajuda a fazer a base do Manifesto Armorial. De exaltar esses saberes que estão no povo para dar esse valor. Porque o Ariano falava assim, por que a ópera tem valor, o erudito tem valor, e aquilo que está na mão do povo não tem, esse saber popular não tem? Por que não é visto da mesma forma? E isso se encaixa muito para a escola de samba também. Por que a ópera que é dançada, cantada no municipal, tem um valor, tem muito, todo mundo vê com áreas de fidalguia? Por que a gente faz na Sapucaí não é visto assim? Por que a gente tem que passar o que a gente passou na pandemia, tomando porrada de tudo quanto é lado, visto como se fosse uma bobeira, uma brincadeira? Se o pessoal vê aqui na cidade do samba agora, todos os barracões estão acesos, com gente trabalhando até agora. É relação pra caramba. É muita gente trabalhando, ganhando dinheiro, sustentando suas famílias, girando a economia. Muita coisa. Então, o enredo ajuda a gente a pensar também o que a gente está vivendo. E aí, do armorial, a gente pensa o Antônio.
Porque a gente criou uma profética do saber popular. Com o título do enredo, Lunário Perpétuo, a profética do saber popular. O que que é? Toda essa viagem é uma profecia de valorização do saber popular, que a gente diz que o saber popular vai ser valorizado no momento em que ele for reconhecido. Então, a Porto da Pedra assume esse dever de reconhecer os valores dos saberes populares. E o Antônio, ele surge nesse último setor como o personagem que vai ajudar a perpetuar essa missão. Porque o Antônio, no espetáculo dele, ele vai consultar várias fontes de dança, de música, de literatura, para transformar no espetáculo dele. Então a gente passeia pela musicalidade do espetáculo do Antônio, pelas referências artísticas que o Antônio leva para o espetáculo, para dizer que a missão de perpetuar os saberes populares, ela vive também na arte. O Lunário, ele se manifesta nesse cenário alquímico, nesse cenário de magia, de bruxaria e ciência, se manifesta na busca da chuva, se manifesta na previsão astrológica, se manifesta na cura do corpo, se manifesta na valorização da arte popular e também se manifesta na perpetuação desse saber, na busca desses saberes, onde eles estão. O Antônio, ele vai atrás, ele vai buscar. Então, aí, nessa viagem do Lunário, isso me deixa muito feliz de dizer que a gente foi ouvir. Eu escrevo lá no texto que é a valorização das vozes, dos rostos, das falas, de um país que fala muito pouco de memória. A gente fala muito pouco de memória, a gente abraça muito pouco aquilo que a gente fala de memória, e o saber popular, ele vive na memória, no inconsciente coletivo, do que a gente conhece de criança, do que a gente vive, naquilo que a gente constrói e no que a gente passa. E na hora de terminar a defesa agora na hora de terminar a defesa do Lunário, ele tinha ponto final. E eu ouvindo o samba, eu falei assim, pô, nunca foi ponto final, que faz uma homenagem ao Mauro e ao Vantuí por eles estarem, né? Pincel, a cantoria nunca foi ponto final. E aquele nunca foi ponto final ficou na minha mente. E na hora de amarrar o finalmente do Lunário Perpétuo, eu falei assim, peraí, eu vou apagar todos os pontos finais do texto e vou dizer que o Lunário Perpétuo, o enredo da Ponta da Pedra, não tem ponto final, porque o saber popular não tem ponto final. Então ele faz essa viagem toda sem ter ponto final e cumpre a profecia de valorizar, para deixando para as próximas gerações essa missão aí, de viver o saber popular, de perpetuar e de estar aí. Uau! Nossa! Isso tudo num livro. Depois me manda esse PDF, pelo amor de Deus, eu preciso ler. Pode deixar. Quantas alas, quantos carros? Porto da Pedra com 31 alas, 6 carros alegóricos, mais o acoplado do abre-alas, um pé de passagem e o elemento cênico da comissão de frente.